Olá, estamos aqui reunidos para estudarmos hoje qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Aqui estamos com uma série de temas sobre nas quartas de poder no ano de 2021, onde todo mês Deus traz uma mensagem especial para nós. Todo mês Deus nos mostra qual é o propósito dele em alguma área de nossa vida. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho também sobre esse assunto. Eu gostaria de convidar você para juntos orarmos. Senhor Deus, nesse momento gostaríamos de clamar ao Senhor a unção do Teu Espírito Santo para todas as pessoas que estão assistindo este vídeo nesse momento. Que recebamos do Senhor a unção do Espírito Santo para que o nosso falar, o nosso viver, para que tudo em nós reflita o Teu amor, a Tua bondade e a Tua mansidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, vocês já pararam para pensar qual é o propósito de Deus para a sua vida? Sabe, muitas vezes nós lemos a Bíblia e a gente para pensar assim, a igreja primitiva era a igreja muito destemida, uma igreja animada, uma igreja viva, eficaz. E às vezes a gente para pensar, né? E a nossa igreja hoje? Como será? Se Jesus fosse o pastor da nossa igreja hoje, como será que eu agiria na igreja? O que será que eu faria? O que será que eu pensaria? Né? E aí às vezes a gente pode pensar assim, como será que a minha igreja está? Como que estamos? E aí a gente pode pensar, estamos indo, estamos levando, né? Nós temos cultos aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras também, né? Temos culto, nós temos classes bíblicas, fazemos evangelismos, há classes de jovens, há trabalhos sociais, projetos sociais, né? Nós não juramos, não bebemos, nós vamos à igreja, lemos a Bíblia e cantamos alguns hinos e vamos para casa. E isso é a igreja. Às vezes a gente pode pensar que isso é a igreja. Mas pense sinceramente, sem respostas politicamente corretas. O que é a igreja? O que nós estamos fazendo como igreja? O que eu estou fazendo como igreja? Será que nós estamos tentando adaptar o propósito divino e bíblico à nossa própria necessidade, àquilo que eu quero, àquilo que eu acho, àquilo que eu penso que está correto? Será que é isso? Às vezes, damos a impressão de que estamos brincando de ser cristãos. Nós olhamos a igreja atual e olhamos a igreja primitiva e podemos perceber quanta diferença. No livro de Atos, é um livro muito especial para mim, porque eu gosto de dizer que é um livro do Espírito Santo, né? Onde a gente vê tantas atuações do Espírito Santo. E no capítulo 1, a gente vê os discípulos ali trancafiados em uma sala, em um ambiente, né? Em profunda comunhão e oração. Eles estavam ali clamando e esperando pela manifestação do Espírito Santo. E em Atos 2 nós podemos ver milhares de pessoas convertendo ao cristianismo, entregando a vida a Jesus. Essas pessoas elas eram perseguidas, mas mesmo assim nada detinha essas pessoas. Iam acontecendo milagres e milagres e a igreja crescendo pela atuação do Espírito Santo. Eu acho linda a história de Estevão. Se pararmos para analisar, né? Que história incrível. Estevão foi morto ali, apedrejado, mas olha que frase tremenda Estevão diz, né? Eu não ligo, vocês podem me apedrejar, vocês podem me matar, mas vocês não vão deter a minha fé.
Eu posso ver a glória de Deus. Eu não me importo de ser apedrejado desde que eu veja a glória de Deus. E Deus mostrou para Estevão a sua glória. Depois a gente segue um pouquinho mais e a gente vê a história de Saulo, né? Saulo tentando deter o povo de Deus, tentando deter o avanço da causa de Deus, tentando deter a igreja. Mas no momento em que Deus encontra Paulo, que Paulo encontra Jesus, a sua vida é transformada. A vida dele é transformada e de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. Mas mesmo assim, em momento algum, Paulo deixou de ser um cristão. E as viagens dele, né? Que coisa extraordinária. As viagens que Paulo fez, em muitas delas ele sofreu muito, sofreu naufrágios, né? Passou fome, foi espancado, foi lançado à prisão, mas mesmo assim a obra de Deus continuava avançando. A igreja continuava crescendo, crescendo e crescendo, e o Espírito Santo de Deus se movendo. A igreja primitiva, ela tinha uma característica muito clara. Nada podia deter esta igreja. Ela tinha um poder incontrolável, que era o poder do Espírito Santo de Deus. Agora vamos olhar um pouquinho para a nossa realidade hoje, para as nossas igrejas hoje. O que será que pode deter nossas igrejas? Será que elas precisam ser detidas? Ou elas próprias estão se detendo? Sabe, às vezes as pessoas saem da igreja por motivos tão irrisórios, por razões tão inusitadas, né? Se muda o pastor, eu vou sair da igreja porque tirou meu pastor. Eu não gosto daquele irmão e hoje ele vai estar na igreja, vai assistir o culto, então eu não vou. Hoje está chovendo, eu não vou à igreja. Hoje está muito calor, eu não vou. Hoje é fulano que vai pregar, então eu não vou muito com a cara dele, então eu não vou à igreja. Será que é essa igreja que está lá descrita em Mateus 16, verso 18, onde Jesus diz assim: edificarei a minha igreja e os portões do inferno não a deterão? Será que é essa igreja que não pode ser detida? A igreja de melindrosos? Será que realmente somos seguidores de Jesus? Qual será o propósito de Jesus ao pregar e nos ensinar o que ele vivia? Sabe, em Lucas 14, 26 e 27, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você já parou para pensar qual é a cruz que você precisa tomar hoje? Sabe, querido, Jesus sabia que a maioria deles, ao decidir seguir a Jesus, desistiria quando a situação ficasse realmente difícil. Perceba que essas pessoas, elas amavam a Jesus, mas elas também amavam outras coisas. E tinha alguma dessas pessoas que Jesus sabia que elas jamais iriam florescer. Sabe, e hoje Jesus está perguntando para você: você está pronto para me seguir? Você está pronto para tudo que virá? Será que eu sou tão grandioso assim para você renunciar tudo e me seguir? Porque não será fácil a nossa jornada. Não será. Mas você está preparado para isso? Será que eu sou para você como aquele tesouro encontrado em um campo, onde você vai, vende tudo que tem e volta para adquirir aquele campo para tomar posse daquele tesouro? Será que eu sou esse tesouro para você?
Você realmente quer estar onde eu estiver? Você está pronto para que eu seja o seu único propósito? Jesus está nos perguntando hoje. Jesus quer saber se Ele é o seu único motivo de viver. Sabe, queridos, a Bíblia lá em Lucas 14, do verso 28 ao 30, faz o relato da construção de uma torre. E aí o autor diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar? Sabe, trazendo para os nossos dias hoje, comparando a construção de um prédio, né? Quando alguém vai construir algum imóvel, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é avaliar se realmente ela tem condições, né, de construir, se ela tem as condições financeiras suficientes para concluir aquela obra, se ela quer realmente investir, né, todo as suas reservas, né, todo aquele valor naquela obra. E com essa parábola, Jesus vem nos ensinando algo muito especial. Ele vem nos dizendo que o custo de seguir a Ele é um custo alto, não é qualquer custo. E aí Jesus está dizendo para você, Jesus está te perguntando nesse momento: você está disposto a investir tudo para me seguir? Ou você vai começar e deixar pela metade, deixar pelo caminho? Jesus quer saber se você quer se entregar verdadeiramente a Ele, se você quer se entregar totalmente a Ele ou você vai se entregar só parcialmente, né? Então, escolha de forma consciente a entregar tudo que você tem a Jesus, a permitir que Jesus seja realmente o construtor da sua vida, o Senhor da sua vida. Sabe, às vezes você pode achar que o preço é muito alto, né? Para que você construa a sua torre ou para que você construa o seu investimento, para que você construa a sua vida financeira com Jesus. Aliás, a sua vida espiritual com Jesus. Eu já vi algumas pessoas dizendo: eu sei quem é Jesus, eu conheço a Jesus e eu sei da verdade, só que eu não consigo seguir, né? E aí Jesus está dizendo para você que Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te ajudar a segui-lo, porque Jesus quer que você venha a Ele da forma que você está. E Ele vai te ajudar na sua caminhada, Ele vai te dar forças, desde que você invista em Jesus, desde que você entregue tudo a Ele, que você venha da forma que você está. E Ele vai te transformar, se você permitir. Sabe, nós estamos em uma guerra, vivemos em uma guerra espiritual. Não sei quando você já deve ter ouvido, né, falar sobre o grande conflito. Nós vivemos sim um grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal. E a Bíblia diz, lá em Lucas 14, 31 a 33, diz assim: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe, né, uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe, queridos, o que você precisa renunciar hoje para se tornar um discípulo de Jesus? Jesus está perguntando, fazendo essa pergunta para você nesse momento. O que eu preciso renunciar para me tornar verdadeiramente um discípulo de Jesus? Estamos envolvidos no grande conflito. Então, assim, não tem como você não se envolver, você já está envolvido. Então, ou você está de um lado ou de outro. E Jesus está te convidando para você fazer parte dos vencedores, para você fazer parte do time de Jesus, que já é vencedor. Caso você queira ir para o campo de batalha,
Caso você não queira ir para o campo de batalha, caso o mundo esteja muito confortável para você, né? Tudo está muito bom, tudo está muito maravilhoso. Mas lembre-se que um dia terá que prestar contas ao grande rei. E é melhor que você esteja do lado vencedor, do lado de Jesus, porque ele já é vencedor. Sabe, a Bíblia em Lucas 14, 34, Lucas 14, verso 34 e 35 fala a respeito do sal. Qual a utilidade do sal? Jesus ele é muito especial e ele sabe alcançar o coração de cada um de nós. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou muito por parábolas. Ele falava de acordo com a cultura das pessoas, de acordo com que as pessoas poderiam entender o que ele estava falando. E aí a Bíblia diz aqui em Lucas 14, diz sobre o sal. O sal certamente é bom. Caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, ou vocês todos se parecem com sal, ou realmente são o sal. Será que somos um sal sem sabor? Que utilidade teria um sal sem sabor, né? Sabe, amados, nós somos o verdadeiro sal da terra e a luz do mundo. A nossa missão aqui é dar sabor à vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nós só podemos fazer isso se estivermos buscando sinceramente a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que em nós não tem nada de bom. Se tem algo de bom em nós, não é nosso, vem de Deus. Então, busque a Deus e seja o sal para temperar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Sabe, o problema da igreja não é a Bíblia, não é a Escritura. O problema com a igreja é que nós não conhecemos, nós não praticamos o que realmente está escrito na Bíblia. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, né? Queremos dar aquele jeitinho para que as coisas aconteçam da nossa forma. A igreja primitiva, ela tinha como propósito o próprio Jesus, sem rodeios, sem meias verdades. Eles viviam intensamente a busca do Espírito Santo e viviam para servir a Jesus. Assim, nada podia parar essa igreja, nada podia deter essa igreja. Sabe, olhemos para nós hoje. É assustador, né? Pois a linguagem que usamos hoje é completamente diferente da que Jesus usava, da que os primeiros cristãos usavam, né? Hoje existe a teologia do não me toque, a teologia do viver agradável. Se isso faz bem para você, tudo bem, né? Amontoamos grandes montes de sal sem sabor. Às vezes não queremos carregar a nossa cruz, não queremos pagar o alto preço de seguir a Jesus. Sabe, amados, a igreja, a verdadeira igreja, ela prega a verdade como Jesus, ela vive a verdade como Jesus. Então, sejamos nós essa verdadeira igreja, que vivamos essa verdade, que pregamos essa verdade como Jesus pregava, que possamos viver como Jesus realmente viveu. Sabe, numa igreja assim, ninguém sai por qualquer coisa, ninguém sai nos momentos difíceis. Você não sai porque alguém te incomoda, você não sai porque os horários dos cultos mudam, você não sai porque, quem sabe, o custo ficou alto, né? Numa igreja, sim, nós tomamos a decisão de seguir, de ir para a guerra, né? E seguir a Jesus a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a nossa própria vida. Sabe, amados, Jesus ele quer nos restaurar. Jesus ele quer nos dar um novo coração. Em Ezequiel 36, verso 26, diz que Jesus ele quer colocar em nós
um novo coração, nos dar um coração novo, colocar em nós o Espírito Santo dele, tirar de nós esse coração duro, esse coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Você se sente como alguém que está seguindo a Jesus ou não? Sabe, em Apocalipse 3, verso 14 a 17, tem uma mensagem aqui falando da igreja de Laodiceia. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. Aqui diz assim, Apocalipse 3, 14 ao 17. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de nada. Mas não sabe que és pobre, infeliz, cego e nu. Será por que eu fico imaginando assim como Jesus é extraordinário, né? Ele falava de acordo com a cultura das pessoas. Por que será que ele falou para Laodiceia a respeito da pobreza, da cegueira, né? Olha só, Jesus ele conhecia muito bem o contexto em que aquelas pessoas viviam ali, a cultura que eles viviam ali em Laodiceia, né? A cidade de Laodiceia, e aí Jesus falava de acordo com que as pessoas, da forma que as pessoas iriam entender. Ali na cidade de Laodiceia, essa cidade ela ficava numa região mais rica da Ásia Menor. O vale do rio Lico havia 3 cidades distantes. Essas cidades eram distantes apenas 9 quilômetros uma das outras. E eram Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Hierápolis, olha só que interessante. Hierápolis era a cidade das fontes de águas quentes, né? Das águas termais, das águas medicinais. E essas águas, elas vinham de uma montanha formada de rochas calcárias brancas, chamadas castelos de algodão. E ali brotavam águas, e as pessoas acreditavam que eram águas medicinais, né? E vinham pessoas do mundo inteiro ali para usufruir dessas águas medicinais, desses banhos terapêuticos, né? Do outro lado do rio Lico ficava a cidade de Colossos. Colossos era mundialmente conhecida pelas águas geladas, que também eram consideradas águas terapêuticas. E Laodiceia, olha que interessante, Laodiceia era a maior das 3 cidades. Ela não tinha fonte de águas quentes e nem águas geladas. As águas que chegavam até Laodiceia, elas vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá já quentes, né? Chegavam lá chegavam mornas, não quentes. E essas águas eram impróprias para beber. Elas não eram medicinais nem terapêuticas, né? Porque a água morna não era. E aí Jesus aproveitou, né, aquele gancho da geografia ali daquele local e falou para eles: quem dera fosses como águas de Hierápolis ou fosse como os rios das águas de Colossos. Mas como é morna como as águas de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Sabe, amados, Jesus hoje ele nos dá um conselho. E ele nos aconselha que compremos ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Esse era um conselho que Deus dava ao povo de Laodiceia. Será por que Jesus usou a figura do ouro? Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Era a cidade dos endinheirados. E aí Jesus foi e falou, né? Vocês se orgulham tanto da riqueza espiritual de vocês, mas
vocês não sabem que são pobres miseráveis. Outra figura que Jesus usou foi a figura das vestes. Por que Jesus usou a figura das vestes? Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Ali era multiplicado várias fábricas de roupas. As lãs, existia uma lã famosa na época que era a lã negra, que era mundialmente comercializada e era produzida ali em Laodiceia. Outra figura que Jesus usou é a do colírio. Jesus usou porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Ali havia muitas clínicas de tratamento de olhos. O pó frígio era um remédio quase que milagroso na época. E aí Jesus foi e falou, vocês se orgulham tanto de suas clínicas oftalmológicas, mas espiritualmente vocês estão cegos. E aí eu aconselho que de mim vocês comprem ouro verdadeiro, porque Jesus é a verdadeira riqueza. Ele aconselha que compremos vestes brancas, que é o símbolo da justiça de Jesus. E o colírio, para que o colírio? Para enxergar a real condição em que viviam. Sabe, amados, Jesus hoje ele nos faz um convite. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que convite maravilhoso, Jesus hoje está querendo entrar em sua casa, cear com você. Naquela época, sentar à mesa com um judeu era um símbolo de um relacionamento muito íntimo. Eles só se alimentavam, só sentavam com alguém que era muito próximo a eles. Sabe, amados, nós precisamos ter coragem para ter intimidade com Jesus. Permitir que Jesus venha à nossa mesa, que sente conosco e se alimente conosco. Jesus, ele quer ser o Senhor da sua vida. Jesus, ele quer restaurar a sua vida de uma forma toda especial. Entregue o seu coração a Jesus. Permita que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Deixe que os propósitos de Deus sejam plenos em seu viver. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus curar suas feridas. Deixe Jesus transformar você naquilo que Ele sabe que vai ser o melhor para você. Eu gostaria de convidar você para orar nesse momento. Senhor Jesus, nesse momento nós nos entregamos em Tuas mãos. Nós nos colocamos ao Teu dispor. Venha, Senhor, fazer de nós verdadeiros instrumentos Teus. Venha fazer de nós, Senhor, verdadeiros cristãos, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, para que tudo que nós falarmos ou fizermos, para que todas as pessoas que nós entrarmos em contato, nós possamos transmitir a elas a Tua bondade e o Teu Espírito Santo. Que a nossa igreja seja repleta do Teu Espírito Santo, seja uma igreja vibrante, seja uma igreja onde o Senhor tem prazer em habitar. Dê-nos, Pai, a Tua graça. Abençoe todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem nesse momento. Coloque o Teu Espírito Santo sobre cada uma delas nesse momento e que sejamos uma igreja verdadeira, vibrante, uma igreja em que nada poderá nos deter. Que sejamos firmes como Estevão, que se tiver que sermos apedrejados, que sejamos, mas que nós nos sintamos felizes porque nós veremos a Tua glória. Cuide de cada um de nós de uma forma toda especial. Nos abrace nesse momento com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.